Desculpa aí, pessoal, pelo barulho. Muito bom, minha gente. Acho que a câmera agora encontrou o foco. Você que está aí visualizando, coloca aí no chat um comentário se está focado. Para mim parece focado aqui. Bom, nós estamos nessa aula, meus caros, para poder apresentar para vocês uma questão do Enem 2023. Essa questão do Enem 2023, ela foi muito sacana, muita sacanagem teve essa questão. E vamos lá, câmera. E a ideia é tentar mostrar para vocês essa resolução, onde acaba envolvendo a demonstração da própria fórmula, né? Então, eu creio que vai ser interessante desenrolar essa questão do tronco de cone. Se você está chegando aqui porque recebeu um e-mail, já fica o aviso. No link desse vídeo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar lá o link para inscrição no cursinho, que nós vamos desenvolver agora no segundo semestre, no período da noite. Finalmente surgiu uma disponibilidade para mim de salas no período da noite. Muita gente que faz ensino médio não consegue acessar cursinhos pela manhã ou pela tarde. Agora o ensino médio é integral, né? Então, que tempo nós temos para estudar para um cursinho, se não à noite? Infelizmente, essa foi a opção que nós acabamos encontrando. Mas não fiquem aflitos caso bater um cansaço é normal, eu imagino, porque o dia inteiro de aula, depois mais aula à noite, né? É um ritmo puxado. Mas nenhum esforço será jogado em vão, meus caros. Nenhum esforço será inválido. Bom, sem delongas, então, vamos lá. Eu agradeço a presença de todos aí que se fizeram presentes nessa live. Eu vou começar, meus caros, desenhando mais ou menos o que o Enem propôs numa questão de 2023. Deixa eu dar uma olhada rápida aqui só no número da questão da prova, né? Prova rosa, questão 150. Deixa eu anotar isso aqui. Então, é a prova rosa, questão 150 do Enem 2023. Como que inicia essa questão, né? Ela inicia com um desenho. Ela se inicia com um tronco de cone, que vai apresentar aí um raio, que aqui nós vamos tentar desenhar o mais bonito possível, né? Ele apresenta uma peça cônica, um conezinho primeiro. Ele especifica para você alturas e raios, né? Alturas e raios. Vamos pegar aqui da questão 6, 36 e 18. Então ele descreve um raio aqui, um diâmetro, né? Isso aqui faz muita diferença, meus caros. Sim, isso é um diâmetro. Então ele descreve aqui um diâmetro de 6 centímetros. Aqui um diâmetro de 18 e uma altura de 36 centímetros. Essa peça, ela vai sofrer recortes, né? Um outro recorte, então vamos usar aqui de cor laranja, ó, o recorte que ele vai fazer. Ele vai retirar essa parte superior, essa parte de cima do tronco, e ele vai criar um furo, uma furação, justamente a partir do diâmetro do conezinho menor, criando este buraco na peça, certo? Então, isso que eu fiz agora em laranja será recortado, será retirado. Foco, foco, foco. Estamos sem foco. Aí, me achou. A câmera às vezes fica meio difícil de me encontrar, né? Então, basicamente esse será o corte que a peça vai sofrer. Para resolver essa questão do Enem, lógico que ele pergunta a massa da peça ainda, ele nem pergunta o volume. Mas achando o volume, eu consigo já descrever as propriedades matemáticas do tronco de cone. Bom, primeiro, a fórmula que você tem na internet, se você procurar aí, você teve no ensino médio essa aula, você vai encontrar essa fórmula do volume
do tronco, ela é π vezes uma altura que se refere ao tronco, área 1, raiz de área 1 vezes área 2, mais a área 2. Né? Essa seria a fórmula que, a princípio, você decoraria, né, para chegar na resolução. Agora, essa alturinha que aqui eu defini na fórmula, seria essa altura aqui, ó. Vamos marcar em laranja. E a altura do cilindro, no caso desse desenho, ou a altura justamente desse pedacinho aqui, ó. Isso aqui seria a altura do tronco. Esse é o Hzinho que eu estou dizendo. Ok? Veja que esse Hzinho nós não temos aqui nessa questão. Né? Daria para descobrir por semelhanças? Daria. Né? Você tem aqui o triplo, né, de diferença de razão, né, entre o diâmetro da base menor e o diâmetro da base maior. Então, o triplo dividido por 3 daria 12 centímetros essa alturinha aqui. Então, eu pegaria 36 menos 12, daria 24, pronto, chega aqui, acabou. Né? Acabou, eu tenho os raios, nós temos o π, que ele deve pedir para aproximar para 3, provavelmente. Então, sem segredos, né? Decorou a fórmula, já era, só tem esse truque de semelhança de triângulos. Agora, vamos aproveitar essa questão para recordar como que se deduz essa fórmula, né? Porque ou o cara decora na prova do Enem, ou ele constrói a fórmula, certo? Uma das duas opções. Vamos no caso da construção, certo? Aqui é o caso decorado, certo? Você consegue descobrir os parâmetros aqui que eu defini por semelhança, como eu disse, e resolver a questão e pronto. Essa alturinha dá 24. Agora, como que você começa do zero essa fórmula? Ou seja, como é que eu vou descobrir essa fórmula? Vamos pegar o volume do tronco primeiro, né? Depois eu vou no volume do cilindro, né? Para resolver a questão tem uns passinhos a mais. Mas o volume do tronco, gente, ele pode ser entendido como sendo o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Aquelas diferenças, volume do maior menos o volume do menor. Ok? Tem aqueles sorvetes, né, corneto da vida, que é mais ou menos igual a ideia que eu estou querendo aqui. Naquele corneto você tem lá o sorvete, né, e na pontinha de baixo você tem o chocolate, certo? Então aqui você tem o chocolate e aqui o resto do sorvete. Qual que é a minha ideia? É o volume do sorvete. Sacou? Então vamos pensar que alguém comeu aquele chocolate, né? Por isso que eu estou tirando da fórmula, né, o volume do tronco. O que é o tronco? É o sorvete. É o volume do sorvete como um todo menos o chocolate, né? Aí a massa, né? Você vê, aqui seria o volume da massa do sorvete. Bom, o volume de cônicas, né, sempre é, vou a partir de agora escrever VT, certo? Volume de tronco. O volume de qualquer cônica é 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Ou melhor, 1/3 da área da base vezes a altura. Né? Essa seria a fórmula mais correta. Aqui, como são círculos na base, né? Então, πr quadrado. O menor vai na mesma pegada. 1/3 de πr ao quadrado vezes um hzinho. Só que esse hzinho, gente, para não confundir a gente, certo? Porque eu coloquei um hzinho já aqui, eu vou chamar ali de a galinha. Tudo bem? A galinha para diferenciar do hzinho que eu já chamei aqui. Então, para todos os efeitos, a galinha é isso aqui, tá? Aqui é a galinha. A galinha. E o hzão é tudo isso aqui. Alright? Alright. Bom, veja que nessa fórmula eu tenho dois volumes. Eu tenho raio? Tenho. O diâmetro é 18, o raio é metade, dá 9 centímetros. Eu tenho hzão? Tenho, 36. Eu tenho um raiozinho? Sim, é metade do diâmetro, vale 3 centímetros. E a altura hzinho? A galinha, né? Olha, a galinha dá, como eu mencionei, para achar por semelhança de triângulos, ok? Mas vamos puxar aqui uma semelhança para demonstrar essa fórmula, ok? Que é a fórmula do volume de um tronco. Então, eu vou redesenhar
as partes que me interessam desse desenho lá, para conseguir mostrar para vocês a semelhança, certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso planificar esse tronco de cone em dois triângulos, um grandão e outro pequenininho, ok? A altura desse cone está aqui, perfeito? E aí você tem a galinha e agazão, a galinha, agazão, e aqui no pequenininho um Rzinho e aqui um Rzão. Como nós estamos traçando uma reta perpendicular à base, isso forma 90 graus. Toda altura tem que ser a menor distância de um ponto a uma reta, ou um plano. No caso, vai ser 90 graus. Esse triângulo é semelhante, gente. Esses dois triângulos pequenininhos. Esse triângulo seria o ABC e aqui o ADE. Eles são semelhantes. Um triângulo ABC é congruente ao triângulo ADE. E assim eu posso puxar as semelhanças, que vai me interessar aqui na fórmula que eu estou deduzindo. Beleza? Qual seria a semelhança? Você pode puxar que a altura, a galinha, está para Rzinho, assim como o agazão está para Rzão. E no caso, eu não quero a galinha. Eu quero arrancar essa galinha da minha fórmula grandona, certo? Até porque a altura 36 eu tenho, certo? O agazão nós temos. Vamos lá. Então você isola aqui a galinha. A galinha será agazão Rzinho sobre Rzão. Beleza. Com essa informação agora, eu posso substituir nessa fórmula aqui do agazinho, o galinha, e descrever o volume do tronco agora melhor. Vamos colocar um terço em evidência? Um terço de π rão ao quadrado h menos π rzinho ao quadrado hzão rzinho sobre r. Ok? Então, o que eu fiz? Primeiro, eu pus um terço em evidência e deixei o h' aqui substituído por esses parâmetros. Nós podemos pôr o hzão em evidência agora. Isso não dava para fazer. Agora posso. O volume do tronco vai ser hzão sobre 3, que multiplica π rão ao quadrado menos π rzinho ao cubo sobre rão. Ok? Veja que essa fórmula ela já permite resolver a questão do Enem de uma vez só. Porque hzão é 36, raio 9, raiozinho 3. Vamos lembrar que aqui nós temos o diâmetro, hein? Tem que dividir por 2 o diâmetro para chegar no raio. Então eu tenho todos os parâmetros já para achar o volume do tronco, que é uma parte, né? No caso da questão do Enem, tinha que subtrair ainda o volume do cilindro. Bom, o fato é que para chegar nessa fórmula que a gente aprende no ensino médio, tem que decorar, tem alguns passos a mais aqui ainda, em termos de semelhanças. E aí vamos desenrolar ainda assim aqui uma fatoração. Eu vou colocar um MMC e deixar o R embaixo. Né? O volume do tronco vai ser H sobre 3, π R ao cubo menos π R ao cubo, tudo isso sobre Rão, porque foi uma somatória de frações, né? Ou MMC, né? Colocando R como MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, enfim, você chega nesse valor. E daqui a gente consegue pôr em evidência o π, para ficar um pouco mais fácil, né? A observação de uma fatoração. Então, π vai vir em evidência, H sobre 3 é rão. Esse R pode vir para fora. E aí vai sobrar R ao cubo menos R ao cubo. R ao cubo menos R ao cubo é fatorável. Eis o problema. Lembrando que eu estou fazendo a demonstração dessa fórmula aqui, certo? Que a gente decora. Esses valores de cúbicas aqui, a diferença de cubos, ela tem fórmula, né, que a gente aprende acho que logo no começo do ensino médio, né?
nos primeiros anos, onde essa fatoração, minha gente, vai cair no seguinte. Você coloca R menos e multiplica R ao quadrado menos o produto R, mais, aliás, aqui é mais R ao quadrado. Como é que eu decorei essa desgracinha, né? Começou com negativo, começa com negativo também, depois troca o sinal. Parece um quadrado perfeito isso aqui, né? Mas não é. Seria duas vezes o primeiro pelo segundo, mas não tem esse duas vezes não. Então lembra um pouco o quadrado perfeito e aqui é só copiar sem os cubos, né? São, enfim, decorebas de minha parte, né? Cada um escolhe a maneira de decorar. O fato é que se você fizer a distributiva disso, vai cair no de cima. E que vantagem leva a pessoa em saber esta desgraça toda, né? Vamos puxar mais uma relação, gente. Porque no caso da fórmula do volume do tronco, não tem Hzão, certo? Só tem Hzinho. O Hzinho que me interessa. Então seria interessante puxar uma relação que tenha o Hzinho no meio, né? Sem Hzão. O Hzinho, a gente consegue o Hzinho pegando o H' e trocando por Hzão menos Hzinho, certo? Se você pensar aqui, o que é o H'? H' é o total Hzão menos Hzinho, certo? Total menos Hzinho dá H'. Então, esse cara que está ali, ele nasce, ele tem essa opção, né, de criar essa relação de, digamos, de semelhança de triângulos baseado no Hzinho. Para ficar mais fácil a observação, vamos descer aqui no mesmo desenho uma observação rápida. Acho que posso até fazer aqui do lado pelo espaço, né? Vamos fazer um novo desenho aqui, gente. Dá uma olhada aqui agora. Você tem aqui o raio, certo? Raiozinho. Eu vou descer todo esse diâmetro aqui, correto? A gente sabe que tem uma altura que bate aqui no meio. Esse triângulo aqui, ó, deixa eu destacá-lo para você entender. Esse triângulo aqui, ó, ele tem semelhança com esse triângulo grandão. Perfeito? E aí, eu posso dizer que o raiozão está para Hzão. Olha só. Raiozão, Hzão está para raiozão. Hzão aqui, né? Esse cara aqui. Hzão, raiozão. Assim como esse pedaço. O que é esse pedaço, gente? Esse pedacinho aqui, bem pequenininho, ele é raiozão menos raiozinho. Raiozão menos raiozinho. Concorda comigo? Se eu descer aqui esse raiozinho, do raio total eu tiro um raiozinho. Então, esse pedacinho que sobrou aqui, ó, é raiozão menos raiozinho. E o que é esse aqui? Esse aqui é o Hzinho, gente. É H do tronco. Então, da mesma forma que eu falei que Hzão está para raiozão, Hzinho está para Rão menos Rinho. Rão menos Rinho. E aqui surge uma informação que me interessa. Eu vou isolar ali, gente, o Hzinho. Olha o que vai aparecer. Então, R menos R', perdão, R menos R' vai passar multiplicando, certo? Hzinho vai ser Hzão, R menos R' dividido por Rão. Ok? Daquela semelhança ali. Olha só o que eu acabei de encontrar. Hzão, Rão, R'inho e Rão embaixo. Hzão, Rão, R'inho, Rão embaixo. Exatamente o valor do H do tronco. Então, isso daqui já está aqui, ó, H do tronco, correto? Na fórmula que aqui eu coloquei no início da aula, eu posso tirar esse π, gente. Um detalhe aqui que me falhou. Perdoem aí os que começaram essa aula já revoltados, né? Porque, professor, mas não é essa fórmula que eu achei na internet, não. Desculpa, gente. Foi empolgação.
H sobre 3. Isso aqui é uma fórmula de qualquer tronco, independente de ser de cônicas, quadrados, enfim. Agora, como é que a gente chega nessa fórmula? Acabamos de mostrar, né? Esse parâmetro é H, que é o H do tronco. O π, gente, você passa multiplicando. O que é πr quadrado? Πr quadrado é a área 1, correto? H sobre 3, πr ao quadrado, mais π vezes R'ão R'inho. Π vezes R'ão R'inho é a raiz quadrada de πr ao quadrado vezes πr ao quadrado, gente. Pensa comigo. Quanto que dá a raiz de π quadrado? Dá π. Raiz de r quadrado? Dá r. Raiz de r ao quadrado? Dá r. E justamente, se eu fizer a distributiva, π r vai dar justamente isso aqui. Mais o π r ao quadrado. Tudo isso vezes 1/3. Daqui eu consigo mostrar, portanto, desse passo para cá, falta-me lousa aqui, né, gente? Está meio apertado. É uma demonstração longa. Mas veja, você tem todo o passo a passo para chegar nessa fórmula. São essas duas semelhanças que nós fizemos ali necessárias e esta primeira fórmula inicial. Então vamos resumir aqui a aula de hoje. Volume de tronco. Vale a pena decorar? Vale, cara. Se você não gosta dessas deduções e acha muito trabalhoso, o que te sobra é decorar, entendeu? Então você quer decorar, a fórmula do tronco está aqui. E infelizmente você tinha que saber essa fórmula para resolver essa questão do Enem de 2023. Então, primeira informação, volume do tronco. É o volume do maior menos o pequenininho. Do desenho do tronco, nós tiramos duas semelhanças, que foi essa semelhança aqui, usando os raios e as alturas, e depois essa outra semelhança aqui, que envolve uma segmentação lateral, né? Você descendo essa reta paralelamente à base, você consegue criar um segmento de reta chamado R'ão menos R', que apresenta como altura justamente a altura do tronco, que é o que interessa principalmente. Então, as semelhanças que aqui fizemos, essas duas semelhanças, elas são por demais importantes para que a fórmula nasça, para que ela seja gerada e a partir de algumas observações matemáticas você chega finalmente a ela. 1/3 da altura do tronco, área 1 mais raiz da área 1 vezes área 2 mais a área 2. Lembrando que, para resolver a questão do Enem, era necessário, pelo menos, começar a dedução, certo? Com uma semelhança. Não seria tão necessário deduzir até a segunda semelhança. Só a primeira semelhança e esse volume de tronco já dava para você conseguir criar uma fórmula para resolver a questão do Enem. Correto? Ah, professor, mas é muito trabalhoso uma questão dessa. Sim, meu caro, eu entendo. As questões do Enem, quando envolve geometria, são as desafiadoras, né? No cursinho que nós vamos desenvolver no segundo semestre agora à noite, nós vamos trabalhar com uma ordem de matérias que envolve uma certa prioridade. Então, pretendo eu pegar as matérias que são mais importantes, num primeiro momento, e depois vamos caminhando para as mais complicadas, né? Então, como todo mundo começa empolgado, qualquer disciplina, qualquer cursinho, né? É importante que eu já passe para você a informação mais importante, que são dois assuntos. Geometria no Enem, cai muito, normalmente são 10 questões, e algumas contas envolvendo multiplicação, subtração, divisão, contas básicas, que o Enem às vezes coloca num contexto envolvendo o cotidiano, que acaba nos deixando de saia curta, sabe? Numa situação meio complicada. Esses dois assuntos que eu falei para vocês são assuntos que eu venho observando ao longo dos anos, desde 2009 até aqui. Eu tenho uma coleção de questões na qual eu organizei num arquivo, onde existem esses tópicos. São 6 tópicos, né, que resumem os assuntos do Enem. Os dois primeiros são esses que eu falei, geometria e números e grandezas, é a forma como eu chamo esses multiplicações, divisões, interpretação de texto.
Depois aparecem algumas questões que envolvem gráficos e tabelas, depois algumas coisas envolvendo progressões aritméticas, geométricas, enfim. Existe uma maneira de entender o Enem que eu desenvolvo no cursinho, particularmente eu desenvolvo, não vi até agora ninguém que faça isso, e que eu acho que seria interessante para quem deseja participar do cursinho já saber aqui nessa aula. Mas eu conto com mais detalhes nas aulas presenciais, né? Física também apresenta algumas questões que aparecem com mais recorrência, que seria as questões de ondulatória. Dificilmente você vê questões envolvendo forças, sabe? Leis de Newton, poucas questões envolvem isso. E física é um assunto que pulveriza muito, sabe, a matéria. A física do Enem, ela não apresenta mais matérias que se repetem. Uma que sempre se repete com bastante vontade é ondulatória e, às vezes, né, eletrodinâmica, que envolve corrente elétrica, chuveiros e por aí vai. Já em química, o carro-chefe é inorgânica e orgânica. São os dois assuntos mais volumosos que tem nas provas do Enem. Aparece, lógico, algumas questões envolvendo cálculo estequiométrico, equilíbrio químico, velocidade de reação, pouco vi velocidade de reação, mas a ideia do cursinho é focar nas questões que mais aparecem, para que vocês possam se preparar e alcançar uma nota que seja razoável para o curso que você deseja. Não há necessidade de gabaritar a prova do Enem, mas se você souber aquilo que mais cai e conseguir estudar justamente esse sumo, né, essa nata do que aparece na prova do Enem, você vai conseguir já desprezar algumas questões que são difíceis e ter foco naquilo que interessa para ganhar ponto. Beleza? Muito bom, minha gente. Bom, fizemos então a demonstração do volume do tronco de cone. A questão do Enem, gente, ela envolve ainda algumas continhas extras, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou partir dessa fórmula aqui que a gente fez, ok? Deixa eu me apagar aqui essa continuação. Porque eu consigo calcular esse volume do tronco, correto? A partir dali, não vou precisar desse volume aqui. Vou definir desse lado, então, o volume do cilindro. O volume do cilindro, gente, ele é dado por π R ao quadrado vezes Hzinho, no caso dessa questão, correto? O R, lembrando que é 3, o Hzinho a gente consegue por semelhança, como está ali descrito, né? Então eu tenho já o volume do cilindro, eu tenho o volume do tronco. O que eu preciso é o volume da peça. O volume do tronco, portanto, é H sobre 3, π R ao quadrado menos π R ao cubo sobre R. E me interessa o volume da peça, que é o volume do tronco menos o volume do cilindro, Czinho, que é que eu vou chamar. A partir do volume da peça, eu consigo chegar na bendita massa da peça. Então, vamos lá. Vamos lá. Desculpa aí, gente, que meu apagador está mais sujo que a lousa, né? Só espalhou a sujeira aqui. Então vamos lá, gente. O volume dessa peça vai ser dado por volume do tronco, H sobre 3, multiplicado por πr ao quadrado, menos π R ao cubo sobre R, menos o volume do cilindro, π R ao quadrado vezes H. O valor do Hzão a gente tem, o que nós não temos é o Hzinho, né? Que nós tínhamos feito ali a dedução, certo? Se você for lembrar comigo, né? 6 para 18, correto? Ou 18 para 6, divide por 3, certo? 18 para 6, divide por 3, 36. Para a galinha, divide por 3 também. Então, esse a galinha vale 12. Ora, se a galinha vale 12, 36 é Hzão, 24 é o Hzinho. 24 centímetros é o Hzinho.
Essa foi a conta que nós tínhamos feito rapidamente aqui de cabeça no começo da questão. Então, Hzinho a gente tem, o Hzão também temos, foi a única regra 3 que eu fiz agora de cabeça, tendo em vista que a fórmula já foi trabalhada. Então, o volume da peça, 36/3, π, que o Enem pede para assumir como 3, no geral, r², que é 3, perdão, 9, né, porque é o rrão, não é rinho, 9 ao quadrado, menos 3, aqui sim, 3 ao quadrado, sobre 9, tudo isso menos 3 ao quadrado vezes 24. Estou conferindo para ver se eu não fiz nenhuma burrada, né? O raio é 9, tá certo? Raiozinho é 3, ok. Raiozinho 3, altura 24. Muito bom, vamos lá. Volume da peça, então, vai ser 12 vezes 3 vezes 81, né? 3 vezes 8 é 24, 2, 3, 4. Menos esses dois 9 corta, sobra um 3. Menos 9, 3 vezes 9 é 27, 27 vezes 24. Continha do inferno, não? Então o volume da peça vai dar, que seria 240 por 12, certo? 240 por 12, menos 27 vezes 24. Olha, no máximo que dá para brincar aqui, gente, em termos matemáticos, é pôr 24 em evidência para sobrar 120 menos 27. E aí você faria 100 tira 20, tira 7, 93, né? Para facilitar a sua vida no Enem, só uma multiplicação, né? Seria 93 vezes 24. Esse é o volume da peça em si. Né? Lembrando que no Enem não tem choro, né? É calculadora zero. 3 vezes 4, 12, 4 vezes 9, 36, 37, 2, 3, 6, 2, 9, 18. Certo? 37, 2, 3, 6, 2, 9, 18. 2, 13, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 2, 32 centímetros cúbicos. Esse é o volume da peça. 2, 2, 32 centímetros cúbicos. Bom, esse é o volume da peça, ele não quer isso, ele quer a massa da peça. A massa da peça depende de um parâmetro que foi dado para você, que é a densidade, 0,6 gramas por centímetro cúbico. Então, já que a densidade tem esse valor, é uma regra de 3, correto? Você pode desenvolver massa-volume, 0,6 gramas em 1 centímetro cúbico. E qual é a massa, finalmente, para 2, 2, 32 centímetros cúbicos? Tem que multiplicar esse troço por 6 e dividir por 10. Né? Então, vamos lá. 2, 2, 32. 2, 6, 12. 3, 6, 18, 1, 19. 2, 6, 12, 1, 13. 2, 6, 12, 1, 13. E dividir por 10. Então, o x aqui deu 1.339,2 gramas. Algo me diz que eu errei conta, hein? Algo me diz que eu errei conta. Porque é a questão da letra B, né? E não o que eu encontrei. Mas, tudo bem, né? Num segundo momento a gente descobre os erros aqui. Muito provavelmente foi erro de conta, né? Vamos só confirmar aqui. 93 vezes 24, gente. 2,232 vezes 0,6. 2,232 vezes 0,6. Bom, alguma coisa aqui, ó. Cubo, ó. Cubo eu fiz quadrado, certo? Que burrinho. Aqui é o cubo, minha gente. Ainda sobrou um 3, isso aqui dá 9. Nossa, vai dar tudo errado. Aí você tira 3, depois tira 6. Dá 234. Puxa vida, hein? Percebeu, gente? Aqui eu errei. Aqui é ao cubo. Olha o erro bobo que eu fiz, hein? Correto? No máximo aqui você consegue cantar esses dois sobram 3, que vai dar 9. E aí, só choro e ranger de dente, gente.
Enfim, é a vida, não? Eu vou corrigindo aqui, gente, para não ficar... Aqui não tem nem como fatorar, né? Esse volume aqui, eu me empolguei com a fatoração, mas não vai rolar nada disso. Isso vezes 12 dá 2.808. Você viu, né? Enem deu erro, o que que você faz? Senta e chora, porque é caneta, né? Imagina a desgraça. 2808 menos 648. Pronto, volume da peça, 2.160 centímetros cúbicos. Ainda bem que não tem alternativa, né? É assim, cara, o detalhe. E o problema é, quando você erra no Enem, alguns devem ficar meio desesperados, né? Eu acho até interessante quando eu erro, sabe? Porque assim, é importante que você saiba avaliar aonde foi que você errou. Difícil às vezes você conseguir bater o olho e conseguir encontrar, sabe? Pegamos a resposta, minha gente. 1.296 gramas. Mas aí qual que é o detalhe? Volta do início, vai eliminando as passagens que você fez para ver se fez certo. No caso, a fórmula não tinha erro. Nós tínhamos feito aqui a fórmula, certo? Então, sem problemas com fórmulas, ok? Por isso, é importante saber verificar quando você está errando ou não alguma questão. Parece que o foco não está bom ainda, mas está valendo. Meus caros, muito obrigado por quem presenciou essa aula até agora. O vídeo aqui está com baixa luminosidade, então a câmera não consegue focar, ela tenta me encontrar, aí ela perde o foco. Se eu sair, pode ser que ela goste mais da lousa, enfim. É isso aí, galera. Eu agradeço demais a atenção de todos. Fico por aqui. Um grande abraço para quem ficou até o fim. A gente se encontra no cursinho logo mais à noite. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Vamos ver se alguém apareceu aí no